Deus abençoe. Eu saúdo a amada igreja, saúdo toda a vizinhança, saúdo também todos que nos ouvem com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus é tremendo. Às vezes a gente não entende. Normal, né? Mas quando Satanás se rebelou contra Deus, ele conseguiu levar 1/3 dos anjos e desceu todo mundo. Aí às vezes ele fica assim, pô, Deus sabia e não fez nada. Por conta disso mesmo, a escolha é tua, é minha. Não importa se você é homem, mulher, anjo, querubim ou arcanjo. Deus é poderoso, soberano, criador de todas as coisas. Ele não tem nada fora do lugar. Às vezes a gente fica cobrando, poxa, eu vim assim, eu vim assado, ou eu vim pobre, eu vim feio, eu queria vir. Não depende de você. O vaso está na mão do oleiro. E aí? Quebra. O oleiro conserta se ele quiser. Se o oleiro não quiser consertar, ele não conserta. Faz outro, de outro barro. Ele é oleiro. A mesma coisa é Deus. Só que Deus, em sua infinita graça, poder e majestade, amor, não tem palavras para a gente dizer o que é Deus. Então ele, a todo tempo, ele nos quer o melhor. A gente que põe dúvida, põe dificuldade, porque a gente acha que é no outro, não em nós. Na verdade é em nós. A grande obra é em você, é em mim, não é no outro. Mas é necessário que eu faça. Por isso que ele me dá a oportunidade. Porque às vezes a gente, está na igreja fazendo a obra do Senhor. Aí você está fazendo a obra do Senhor, tem certeza? Você está fazendo obra, está fazendo alguma coisa que é necessário fazer, mas eu posso fazer um monte de coisas e as pessoas acharem que eu sou bom, mas só Deus vai saber se eu realmente sou bom. Jesus, quando foi perguntado acerca de, bom mestre, ele, por que me chamas de bom? Quem é você para achar que alguém é bom? As tuas obras é que vão dizer, porque eu posso dizer, eu sou bom, eu sou fabão, ó, que coisa maravilhosa, mas as minhas obras, as minhas atitudes, as pequenas coisas é que vão dizer aquilo que realmente eu sou, se a mudança está acontecendo na minha vida ou não, porque a mudança não parte de mim, ela é feita em mim, mas é necessário que eu queira. Amém? Glória a Deus. Então, para a gente não mudar de folha, Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 26, para a gente não mudar de folha. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Amém, igreja? Os que puderem ficar de pé, aleluia, glória a Deus. Diz assim a sagrada palavra, Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 8, versículo 26. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de fronte da Galiléia. E quando desceu da terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios. Não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava.
e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. E andava ali pastando no monte, uma grande quantidade de porcos. E rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles. E concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos. Então a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que o guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. Então saíram para ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído os demônios, vestido, e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto, contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem, de quem haviam saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Aleluia, glória a Deus. Meu Senhor e meu Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, Senhor, nós louvamos e bendizemos o teu santo nome, Senhor, porque somos pecadores, Senhor. Sabemos o quanto nós somos falhos e só o Senhor pode nos restaurar, Senhor. Só o Senhor pode fazer de nós novas criaturas, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos permanecer firmes na tua presença até o final dos tempos, Senhor. Quando o Senhor vier buscar a sua igreja, que possamos estar firmes, Senhor, no teu evangelho, para que possamos ter a glória de ser arrebatados pelo teu reino. Isso eu te peço, Senhor, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, é engraçado, porque esses gadarenos somos nós, cara. Às vezes a gente acha que é o cara da esquina, e não, somos nós. A multidão de espírito imundo que entra nas nossas mentes toda hora, todo momento, a cada besteira que a gente vê no telefone, ou na televisão, ou no dia a dia. Porque aquilo que confronta a minha sabedoria de homem ou de mulher, eu logo, quem é fulano? Porque se você for ver na palavra de Deus, Acabe era um rei dos piores, casado com uma mulher das piores, que introduziu toda sorte de coisa ruim em Israel. Mas mesmo assim, em 1 Reis, no capítulo 20, os 32 reis que vieram com Ben-Hadad para acabar com tudo, o Senhor deu livramento para ele, porque o profeta foi lá e falou: o Senhor manda te dizer, vai te dar livramento, você vai vencer. E mesmo assim ele continuou iníquo, continuou ímpio. Por quê? Porque não entrou no coração. Quantas e quantas pessoas aí fora que não conhecem a palavra, e as que conhecem, que são piores do que as que não conhecem. Que aquele que não conhece, para ele é estranho. Agora aquele que conhece é o pior, porque todo momento tem essa quantidade essa legião de demônios na vida dele. É parceria, e a gente vive isso. A gente precisa despertar para esse entendimento,
que o Senhor não nos deu oportunidade aqui nessa terra, nesse momento da vida, para que a gente recebesse coisas, para que a gente recebesse bênçãos, porque bênçãos para a maioria das pessoas são coisas. Bênção não é ver alguém se recuperar de uma doença, bênção não é ver alguém sair da droga, da bebida, do adultério, da mentira, da hipocrisia. Não, bênção é coisas boas. A gente vê aí a quantidade de pessoas que poderiam estar dividindo as suas riquezas, ou seja, a riqueza do Senhor, com aqueles que não têm, cada vez mais ficando ricos. A gente vê pastores e cantores e outras coisas ostentando com joias, porque o importante é a pessoa estar ali, com a harmonização social, harmonização facial. As pessoas fazem loucuras para que tenham destaque. Você vê igrejas que parecem palácios mais bonitos do que o de Salomão, e não é isso. O primeiro culto foi num sepulcro, foi lá que Maria Madalena adorou a Jesus, e a gente está preocupado com as coisas maravilhosas. Não, precisamos nos preocupar conosco e principalmente com os outros, porque a obra é pregar a palavra. Pregar a palavra não é subir no púlpito e falar, não, é fazer, é tomar atitudes, é mudar a minha vida, para que o outro possa ver, porque é necessário que o meu irmão veja a mudança em mim, porque se ele viu fazendo coisa errada, para ser crente, uma porcaria de crente igual a fulano, melhor não ser. O que está acontecendo? A gente está vendo um monte de homens indo para política, para jogos, para um montão de besteira, empurrando o evangelho. Aí você vê aí, essa disputa, aí nego bota aí, crente, olha lá, é crente, olha lá, vê o avião da fulana de tal lá, o tio cheio de droga, olha lá o primo do fulano lá, da igreja, olha lá, com arminha dentro da igreja, e a gente está batendo palma para essas coisas. A gente está falando de STF, de Lula, de Trump, esquecendo de falar de Jesus. Precisamos esquecer César. Jesus, em momento algum, ficou falando, César, vamos lá para ser. Não, vamos para o povo. Aí, vamos de 2 em 2. Não levem nada. E vão, mas eu quero vocês aqui, Não vai para outro lugar, não. Não mandou ninguém ir para muito longe, não. E Ele não nos manda ir para muito longe. Ele nos manda a pregar a nossa palavra, a nossa vida, para que eles possam entender que você é a palavra viva. Porque, como o Evangelho mesmo diz, João 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E eu preciso crer nisso. Eu preciso entender, claro, eu tenho que ler, eu tenho que orar, eu tenho que meditar, eu tenho que jejuar, eu tenho que fazer coisas boas, claro, mas é necessário que eu viva a cada dia um pouco, porque eu canso de ouvir muitas pessoas falando assim, eu não posso pregar aquilo que eu não vivo. Você não vai pregar nada, meu irmão, você não vive nada. Quem sou eu para dizer que aquilo que eu prego é o que eu vivo? Hipocrisia, mentira. É você estar negando o que Cristo fala, que é a verdade. A gente vive na batalha, é ali, Romanos 7. O bem que eu quero eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero eu faço. Porque é assim nós somos surpreendidos a cada momento. A cada momento a gente fica irado com besteira. Porque somos falhos, porque não conseguimos ficar ali, firmes, o dia inteiro ali na presença, na palavra. Não fica, meu irmão, não adianta. Mas é necessário que você faça o quê? Busque a santificação, não ser santo, que a gente confunde ser santo, porque quando você achar que você está santo, acabou, você é melhor do que Jesus, porque santo é o Senhor, santo, santo, santo. Como está lá em Isaías 6. Agora, a gente entende, quando vê desse gadareno, o recado mais importante, porque, pelo que diz a história, a gente deve imaginar o quão terrível devia ser aquela situação.
Porque um cara que não conseguia ficar preso, com corrente, que vivia em sepulcros, quantas pessoas têm medo de ir em velório, de ver defunto? Quantas pessoas que têm medo de entrar no cemitério? Imagina você dormir numa catacumba, igual esse cara devia ficar lá, e achando que aquilo é maioria. Por quê? Porque ele está endemoniado. E hoje a gente vê um monte por aí, andando, ali tocando coisas, pegando lixo. Aí o cara pega lixo, junta um montão de recicláveis, aí vai, vende aquilo ali no ferro velho, aí dali ele vai para a boca de fumo, ele vai para ali para comprar a bujudinha dele, e vive naquele mundo, e as pessoas estão vendo, e não fazem nada, sabe? Aí quando você faz um projeto, você participa de um projeto, as pessoas ficam, pô, muito legal isso, mas e aí? Às vezes nem orar por aquele projeto você ora. Não posso ir lá? Realmente, tem gente que não precisa ir, não pode ir. Você tem que estar preparado, e o Senhor nos prepara. Não é, eu vou porque eu quero. Mas o orar, ou você botar o joelho no chão e clamar, Senhor, fortalece, dá força, que teu Santo Espírito possa fortalecer todos aqueles irmãos que estão lá nesse projeto, porque o inimigo não está satisfeito. Porque quando você está ali, orando, ajudando alguém, tentando entender a melhor maneira de você ajudar aquele irmão que está endemoniado numa praça, na porta de um botequim, o inimigo ele não aceita, ele fica ali, arrumando subterfúgios, maneiras para te tirar dali. Aí o que a gente precisa? Como foi falado aqui, a intercessão é coisa que a gente está deixando de fazer, a gente está deixando de orar. A gente vai entregar a palavra, a gente não ora para entregar a palavra. A gente precisa fazer isso. Opa, Senhor, vamos orar. A gente vai partilhar a palavra. Porque não é aquilo que eu falo, é aquilo que o Espírito Santo vai falar no coração de cada um. Porque às vezes você vai num culto, o cara está pregando um negócio, aí você entende uma coisa, outra pessoa entende completamente diferente, vai abrir, porque é assim. Uma vez eu e minha esposa fomos num culto, numa igreja lá na rua da Guia, aí o rapaz, ele tinha o mesmo problema que eu tive, lá do Leporino, só que dele era palatal, e ele falava, cara, ele estava falando, eu não estava entendendo nada, eu já estava assim, porque eu não estava conseguindo entender. Aí ela me disse, poxa, ele está pregando sobre aquela passagem que você gosta, do Mefibosete. Falei, caraca, eu não entendi nada. Mas não era para eu entender aquilo. Era para eu estar ali, orando, porque, rapaz, ele foi, com toda a dificuldade que ele teve para falar, ele foi, esteve ali, a igreja cheia, ele mandando a mensagem. Muitas pessoas entenderam da melhor maneira, porque a maneira que o Espírito Santo quer, não a maneira que eu quero, que às vezes eu fico ouvindo os caras, pregação para impactar. Aí eu falei, impactar? Aí tem gente que não gosta, que eu falo, cara, Deus, aqui não tem nada para impactar, tudo que está aqui é para edificar. A palavra de Deus é para edificar, não é para impactar ninguém. Deus não veio aqui para dar estratégia, Ele tem um plano de salvação, porque estratégia para derrubar é o fraco que tem, o forte não precisa, porque a gente vai adequando a palavra à moda. Eu lembro que quando eu entrei na igreja, eu ali novo, tal, convertido, aí eu vi um monte de criança com aqueles brinquedos coloridos, né, de 7 cores, tal, aí eu olhava aquilo, aí eu falei assim, é que eu não assisto Globo, não leio jornal, não sei o que. Aí eu falei, cara, tem um livro que eu li há muito tempo e gosto muito, que é A Arte da Guerra, no qual o autor diz que eu preciso conhecer o meu inimigo, porque se você não sabe quem é teu inimigo, ele fica do teu lado. Aí como é que você vai conhecer aquele inimigo que está do teu lado? Com as atitudes dele. Jesus já falou, toda árvore boa dá bom fruto, a árvore má vai dar um fruto ruim.
você prova o fruto, é azedo, hein? E tem fruto que você não precisa provar para saber que ele está ruim. Quando você olha para a casca, opa, está podre. E a gente está vendo isso acontecer porque a gente vai na moda. O mundo está ditando o que a igreja faz. Você vê um monte de gente agora cheia de tatuagem, pessoas que nunca tiveram tatuagem, convertido há 200 anos, ou dentro da igreja há 200 anos, tatuagem. Virou, a coisa é diferente, hoje é completamente diferente, é uma igreja mais light, venha do jeito que você está, você é convertido, mas eu sou cantor de axé, eu sou cantor de axé, mas eu sou do Senhor, domingo eu estou lá no culto, né, Carnaval da Bahia, não, eu tiro licença da igreja e vou lá, tá de brincadeira, faltando página no teu evangelho. Eu acho que não dá para servir dois senhores, ou já pode servir a dois senhores. Jesus liberou, desceu uma nota lá do céu, a partir de hoje, você pode adorar dois senhores, porque está liberado. O Senhor entrou um anjo, como está lá em 1 Reis 13, um anjo me disse, Deus falou para ele, não comer, não beber, o profeta, que ele foi lá para Jeroboão, para não comer e não beber nada, só dar o recado. Mas aí veio o profeta velho, quem é esse cara, o profeta que sou eu. A gente vê isso demais hoje. Um anjo do Senhor me disse que para tu lá comigo tomar uma coisa. É um profeta velho, né? Vou dar ouvido ao profeta velho. Esquece do Deus. É o Deus. Você crê em quem? No profeta ou no Deus? Porque o profeta, ele vai falar, né? Se ele tiver na presença, ele vai falar. Se ele não tiver, ele não vai falar. Ele vai agir de acordo com a vontade dele. E é isso que está acontecendo muito. E a gente está se levando. Porque a gente se acostumou, sabe o quê? Vai pegando ali as mensagens. Todo mundo que fala Senhor, Senhor, a gente, glória, Deus, aleluia. Não importa o que está falando. Eu já vi algumas pessoas pregando em língua legal aí, o cara, aracipa labaneando. E nego dá glória a Deus. Meu irmão. É bonito? É lindo. O cara bota a mão na tua cabeça, você roda igual a peão. Aqui não tem isso. Eu vou falar alguma coisa? Não, a gente não vai para ali. Tem alguma coisa errada. Se tem alguma coisa errada, sinto muito. Paulo não nos mentiu. Se alguém pregar outro evangelho que não seja este, é anátema. E a gente precisa estar ligado nessas coisas, porque seremos cobrados, nós, porque todos, está lá, 2 Coríntios 5, versículo 10, todos irão diante do Senhor para responder pelo que fizeram com o corpo, ou seja, quando você estava em vida. Somos uma tricotomia, não podemos esquecer isso. Corpo, alma, espírito. Alma, espírito eterno. Ou é céu ou é inferno. O corpo, ele vai voltar para o pó, porque o Deus já falou. O pó vieste, ao pó voltará. Então precisamos estar alerta para isso. Porque somos o gadareno, mas temos que estar o quê? Libertos, porque o Senhor Jesus já expulsou os demônios que estavam em nossas vidas. Não podemos abrir mais portas para eles. Temos que estar firme nisso, porque depende de você a tua salvação. Depende de você, que você precisa aceitar, você precisa crer, porque se você não crer, você não será salvo. Ninguém vai para o céu, não esqueça isso, ninguém vai para o céu, é Jesus que nos leva, e Ele só vai levar aquele que perseverar no seu evangelho até o fim. Glória a Deus. E com essas, eu agradeço essa riquíssima oportunidade. Com palmas, louvemos ao Senhor. E o Senhor Deus nos abençoe.